Depois de um jantar, Zaqueu chega na porta e diz: se eu roubei alguém, por favor, venham aqui na minha casa e me deem a oportunidade de pagar tantas vezes mais a vocês que eu roubei. Então é o que acontece na mesa. Se você sentar com o Espírito Santo numa mesa, você nunca vai ser corrompido por aquela mesa. O que eu penso é que não é a mesa que você senta, é a forma com que você senta. Tem uma frase que eu uso muito, que eu digo que existem mesas que você senta para aprender, existem mesas que você senta para derramar e existem mesas que você nem deveria sentar. Mas quando você tem essa clareza de qual mesa você está sentando, você sabe como lidar em cada uma delas. Por exemplo, Jesus, ele sentou com Zaqueu e os religiosos foram extremamente contra. Como é que Jesus vem nessa cidade e, em vez de ele sentar com os religiosos, ele senta com o mal corrupto? Por quê? Porque Jesus sentou com Zaqueu não para pegar a corrupção dele. Jesus sentou com Zaqueu para que Zaqueu pegasse a santidade de Jesus. De modo que depois de uma conversa, infelizmente a Bíblia não diz o conteúdo que Jesus conversou com ele naquele dia. O fato é que depois de um jantar, Zaqueu chega na porta e diz: se eu roubei alguém, por favor, venham aqui na minha casa e me deem a oportunidade de pagar tantas vezes mais a vocês que eu roubei. Então é o que acontece na mesa. Se você sentar com o Espírito Santo numa mesa, você nunca vai ser corrompido por aquela mesa. Agora é claro que tem que ter cuidado com o tempo que você permanece sentado lá. Jesus fez uma visita a Zaqueu. Jesus não fez um intercâmbio com ele, não. Jesus sentou, pregou e seguiu o destino dele. O problema de muita gente é que você está sentado repetidas vezes em mesas que não te edificam, em mesas que você até colabora, mas a partir de um momento não faz mais sentido você estar ali. Afinal, o Salmo 1 ele diz isso, né? Que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores, assenta a nível de demorar demais lá. Eu amo uma frase que diz que ninguém vence o ambiente, e é fato, se você ficar tempo demais no ambiente, você vai acabar sendo contaminado por aquele ambiente. Que você entre nos ambientes para testemunhar Jesus, mas a partir do momento que você testemunhou, que você pregou, que você cumpriu a missão, levanta da mesa, bate o pó dos pés e vai, porque se você ficar muito tempo sentado num ambiente corrompido, é você quem vai acabar se corrompendo lá. Eu fico pensando sobre como fica a real essência do evangelho. Nós como igreja, nós ainda estamos muito longe do verdadeiro evangelho, aquele evangelho que não é sobre ganhos. Amigo, eu penso muito que Jesus, ele fez uma pergunta que no começo não me fazia sentido. Eu mesmo ficava pensando, gente, como é que Jesus é tão pessimista nesse nível? Porque um dia Jesus virou para aqueles que estavam ao seu redor e falou assim: será que quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Porque Jesus, ele apontou para um futuro que ficaria tão difícil, tão escasso, que infelizmente as pessoas elas iam acabar se perdendo completamente, e nós estamos vivendo essa época. Sim. Quando eu falo que Jesus está voltando, quando eu, como um dos pregadores escatológicos, um dos pregadores que anunciam a volta de Jesus, eu bato nessa tecla, eu já cheguei a ouvir de pregadores dizendo: que conversa que Jesus vai voltar, ainda tem muita gente para ser salvo. E um dia eu virei para um pastor e falei: amigo, se Jesus demorar demais, ele não leva mais nem eu nem tu. Se Jesus demorar demais, até a gente se perde, porque a grande verdade é que hoje nós estamos vivendo esse período de deteriorização de valores, de princípios, de palavra, a nível que está cada vez mais difícil. Então Jesus tem que voltar logo. Se Jesus não voltar logo, ele sabe que ele vai levar pouca gente. Por quê? Porque a cada dia que se passa, as pessoas estão trocando o temor de Deus pela relativização do pecado. Hoje em dia é tudo relativo. As pessoas, elas usam contextos da palavra, elas pegam aquela famosa frase, se eu não me engano, do Silas Malafaia, né? Que toda palavra fora de contexto é um pretexto para virar heresia. Sim. Então eu concordo demais com essa frase. Hoje em dia, cara, um cara foi pedir conselho para mim sobre drogas, e ele chegou para mim e falou assim: Samuel, você sabia que a Bíblia não condena drogas definitivamente? Eu falei: amigo, pelo amor de Deus, não enlouquece não. De onde é que tu tirou isso? Aí o cara virou para mim e falou: se eu não me engano, tem um versículo em Gênesis que fala, se eu não me engano, que tem que provar de todas as ervas do campo.
amigo, o que é que eu faço com um caba daquele? Aí, ele tava lutando contra a maconha. Depois ele testemunhou pra mim que ele era viciado em maconha, e ele disse que ele usava maconha porque a Bíblia dizia que era para provar todas as ervas do campo. Olha. Então esse é o nível da igreja evangélica, de certa forma, hoje na atualidade. Essa geração fica procurando pretexto para poder pecar. Hoje em dia as pessoas não estão mais focadas até onde elas podem renunciar por Deus. Elas estão focadas até qual nível, qual linha tênue elas podem ir sem pecar. Ah, mas eu posso ir para o ambiente tal, desde que eu não peque lá. Só que a minha pergunta é, amigo, o que é que você vai fazer num ambiente que Deus já te tirou? Num ambiente de droga, num ambiente de show, num ambiente de festa. Afinal, é fato que os lugares que a gente frequenta revelam aquilo que a gente procura. Se você está indo para a festa do mundo, se você está indo para shows do mundo, achando que aquilo ali não vai te corromper, que é só um passeio que você vai, na verdade aquilo está revelando o quão o mundo ainda te atrai. Então você precisa o quê? Se encher do Espírito Santo, de modo que a atração do mundo caia por terra. Porque o evangelho é muito mais sobre quem a gente se torna do que sobre o que a gente pode ganhar. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai estar alinhado com a palavra renúncia, em vez de estar alinhado com a palavra relativização de pecado. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência. Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.